Bom dia, turminha linda. Então, olha só, vamos para a nossa aula de português de hoje, tá bom? Na unidade 5, páginas 14 a 21. Vamos falar de notícia, telejornal e sílaba tônica. Acompanhe na videoaula com a prof e com a sua apostila em mãos aí, tá bom? Olha só. Então, vamos ler aqui. Notícia. A notícia é um dos gêneros textuais jornalísticos mais lidos em nosso dia a dia. Jornal, olha só. Sua intenção é informar o leitor sobre fatos da atualidade, tá? Então, grifa isso, notícia. A notícia é um dos gêneros textuais jornalísticos mais lidos em nosso dia a dia, né? Somos informados ali. Sua intenção é informar o leitor sobre fatos da atualidade, do dia a dia, tudo que está acontecendo na sua cidade, no seu país, quando assistimos a televisão também. Vamos também chegar a falar no fato da televisão também, tá? Então, olha só. Conhecendo o gênero, ao ler e interpretar as duas notícias apresentadas na unidade, você pode perceber que a notícia, tá? Olha, que a notícia é um texto curto que tem como objetivo informar o leitor. Costuma vir acompanhada de um título ou uma manchete que apresenta o fato noticiado, quando a prof falou isso na outra aula. Mesmo que o fato já tenha acontecido. Geralmente, o verbo do título é usado no tempo presente. Então, olha, isso aqui é muito importante. Ó. Geralmente, o verbo do título é usado no tempo presente. O título não tem ponto final. Muitas vezes, apresenta logo abaixo do título um subtítulo, que aprofunda algumas informações sobre o fato noticiado, além de intertítulos e entretítulos, que podem ser inseridos entre parágrafos, facilitando a leitura, tá? Nós aprendemos, ó, sobre título, subtítulo que vem logo após o título, tá bom? Então, vamos lá. Apresenta a lead, porque é uma palavra em inglês, tá? Essa palavrinha aí, a prof foi pesquisar sobre ela, sobre a leitura dela, e essa lead é uma palavrinha em inglês, que é um resumo das informações apresentadas na notícia. Geralmente, corresponde ao parágrafo e deve responder às perguntas: o que, quando, onde, como, quem e por quê. Apresenta as informações contidas na lead, desenvolvidas no corpo do texto. Pode apresentar recursos visuais, estamos falando tudo o que pode conter no gênero textual da leitura, tá? Pode apresentar recursos visuais, como fotos acompanhadas de breves comentários, chamados de legenda. Tem a foto e depois tem explicando sobre a foto. Tem um público-alvo, que é definido conforme o assunto da notícia, deve ter uma linguagem clara, objetiva e imparcial, ou seja, não deve demonstrar opiniões ou emoções, tá? Pode ser veiculada na rádio, no rádio, na televisão, em jornais ou em revistas, ou seja, no meio impresso ou no meio virtual, que a Pro começou a falar lá logo no começo que eu li a notícia, um dos gêneros textuais jornalísticos mais lidos em nosso dia a dia, que eu comentei que íamos falar também da televisão, do modo virtual, tá? Planejando a escrita. Vamos prestar atenção em tudo, porque depois a Pro colocou uma atividade sobre o assunto telejornal, tá bom? Planejando a escrita. Chegou o momento de você escrever uma notícia. Vocês e seus colegas vão escrever notícias que serão fixadas em um mural para serem lidas pelos colegas. Não vamos conseguir fazer isso agora, mas como a apostila traz, a Pro está lendo aqui para vocês, tá? Alunos de outras turmas e de outros anos, professores e funcionários da escola. Para isso, siga essas orientações. Eu coloquei uma atividade no plano de estudo, mas cada um irá fazer a sua, individual, tá?
Observe os acontecimentos relacionados ao dia a dia de sua escola e selecione um fato que possa virar uma boa notícia. O professor vai ajudar você e seus colegas nessa escola. Nesse momento, nós não vamos fazer isso, tá? Nós vamos colocar só a atividade que a Pro colocou lá no plano de aula relacionado ao telejornal. Procure pesquisar mais informações sobre o fato escolhido que possa ajudar na escrita da notícia. Faça um rascunho da sua notícia em seu caderno e coloque um título e um subtítulo. Lembre-se de ser imparcial e de limitar-se aos fatos, evitando manifestar opiniões. Então, como a apostila trouxe, e não vamos conseguir fazer essa atividade agora, mesmo assim, a Pro colocou na videoaula para vocês estar observando sobre linguagem, que um gênero textual traz linguagens clara, objetiva, imparcial, tá bom? Sobre tudo isso aí. Continuando, então. Escrevendo e revisando. Vamos relembrar um pouquinho alguns elementos do gênero notícia que não podem faltar em seu texto, tá? Ó, escolha um título para chamar a atenção do leitor que seja curto, objetivo e claro. O subtítulo deve completar o título e apresentar algumas informações sobre o fato apresentado. Escreva o lead em um dos dois parágrafos, resumindo as informações da notícia, respondendo as perguntas. E está colocando aqui o passo a passo, tá? Então, nós estamos revisando esse conteúdo. Então, as perguntas são o que, quando, onde, quem, como e por quê. Desenvolva o restante da notícia. Você deve desenvolver no passo a passo, quando estamos fazendo uma notícia, com outras informações sobre o fato noticiado. Também se deve incluir intertítulos entre os parágrafos para facilitar a leitura do texto e indicar como ele é organizado ou como ele está sendo organizado. Ilustrar sempre a notícia com fotos, escrevendo uma legenda com um breve comentário sobre elas. Ao escrever uma notícia, verifique que esses elementos estão todos presentes. Então, sempre quando formos escrevermos uma notícia, fazer uma atividade de fazer uma notícia, escrever uma notícia, temos que verificar se todos esses elementos apresentados aqui estão presentes no na nossa notícia, tá? Se colocamos todo o passo a passo, um a um, intertítulos, entretítulos, tá? O título, se respondemos as perguntas, tá bom? Troque seu texto com o texto do seu colega e corrija com atenção os textos um do outro. Depois, faça as alterações necessárias antes de entregá-lo ao professor. Isso será feito em um momento quando estivermos em sala de aula, tá? Então, tudo isso da página 14 e 15 que a Pro leu para vocês, nós iremos fazer em um outro momento em sala de aula, tá? A Pro está revisando esse conteúdo que está na sua página, nas páginas 14 e 15, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Depois de trocar o texto, fazer as alterações necessárias, após a leitura do professor, a versão final de sua notícia, incluindo as sugestões dadas por ele. A versão final deverá ser digitada e impressa antes de ser fixada no mural, junto das notícias feitas pelos demais colegas. Com a ajuda de professor, vamos organizar os textos e publicar no painel, e colocar nesse painel. Assim que retornarmos à nossa sala de aula, com certeza iremos fazer essa atividade e expor em um mural, tá? Aqui agora, que a Pro quer que você vai prestar mais atenção agora, um pouquinho mais de atenção, porque agora, nesse momento da oralidade, é o momento que eu coloquei uma atividade no plano de estudo de vocês, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aqui sobre o telejornal, tá bom?
Porque, na verdade, olha só, um telejornal, você vai ter que apresentar o quê? Uma notícia. Tudo isso que a Pro falou agora anteriormente, todos os passos, tá? Então, a nossa atividade será essa aqui, tá? Então, olha só, telejornal. O rádio e a televisão também são veículos de divulgação de notícias, com o objetivo de explorar esses meios. Você e seus colegas vão pesquisar, selecionar e registrar uma notícia que será apresentada em forma de um telejornal, mas a atividade será individual. O professor orientará essa atividade que deverá seguir os passos abaixo. Eu coloquei, tá? Os passos que tem aqui, eu coloquei bem resumidamente no seu plano de estudo. Olha só, em duplas, não, vai ser individual. Você irá assistir a algumas notícias transmitidas pela televisão. Não vamos fazer em dupla, porque no momento não vamos conseguir. E vamos fazer essa atividade porque ela é bem interessante. E ela vai pegar o gênero textual da notícia. Você deverá assistir algumas notícias transmitidas pela televisão ou em sites de notícia. Observar, né? Observar vem a expressão facial e corporal dos apresentadores, como eles falam, as mudanças de entonação, observar cada detalhe do apresentador. Escolha uma das notícias a que você assistiu, que você irá assistir, para ser apresentada. E escreva, porque escreva, não é escreva, você vai escrever um texto baseado nessa notícia, respondendo as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Ao elaborar o texto, pense em qual será o público que assistirá ao jornal. Leiam o texto em voz alta para verificar se as principais informações ficaram claras, observando a entonação da sua voz e a sua postura também. Definam, né? Você deverá definir quem falará cada parte da notícia, planejar como será a apresentação de vocês. Aqui no caso, você não tem que definir, porque é você que vai apresentar, porque a atividade será individual, tá bom? E você terá 5 minutos para a apresentação. Está tudo bem explicadinho no seu plano de estudo. Escolher uma música para a abertura do jornal, caso você queira, tá bom? A Pro deixou como opcional essa música aí. E o cenário que ficará atrás dos apresentadores compondo a cena. Você vai fazer lá na parede do seu quarto, na parede da sala, tá bom? Sentado na mesa. Aqui você que vai escolher. Vocês ficarão sentados atrás de um balcão ou em pé, foi o que a Pro acabou de falar, tá bom? Depois, ensaie a apresentação para ter segurança e ser bem espontâneo, para você ser bem natural, tá bom? Sob o comando do professor, aí a quem vai comandar vai ser a sua mamãe, ou seu papai, ou seu irmãozinho ou sua irmã, que vai te ajudar, tá bom? Depois, ó, fiquem tranquilos, assista a apresentação, tá? E divirtam-se. Então, você vai fazer, a Pro colocou, tá? No plano de estudo, para você estar fazendo, assistindo uma notícia num site, pegando e montando um telejornal bem curtinho, de no máximo, 5 minutos, você irá apresentar a notícia que você escolheu, tá bom? Daí a Pro colocou tudo explicadinho lá, bem resumidamente, no plano de estudo, como que você deverá fazer. E qualquer dúvida, você pode perguntar para a prof. Use o que você aprendeu. Olha só, leia a notícia a seguir. Descoberto em agudo o mais antigo dinossauro de pescoço longo. Olha então, temos aqui uma ilustração. Olha, pesquisadores brasileiros acabam de publicar um estudo no periódico britânico biológico Letters, onde apresentam uma nova espécie de dinossauro descoberto no Brasil. O animal, que recebeu o nome de Macrocolon itaqui, foi descrito a partir de 3 esqueletos fossilizados, né, os fósseis escavados em rochas triássicas do município de Agudo.
Além de serem associados e muito bem preservados, os materiais representam a primeira ocorrência de esqueletos completos de dinossauros no Brasil. Então, olha só, quem? Brasileiros. O quê? Um estudo, tá? Um estudo. Onde? No Brasil. Como? Como foi? A partir de 3 esqueletos fossilizados, escavados. Por quê? Porque os materiais representam a primeira ocorrência de esqueletos completos de dinossauros no Brasil. Tá, ó. Lemos a notícia e identificamos aqui. Ó, observe que não é uma notícia grande, ó, curta, tá? Mas nós conseguimos responder, ó, as 5 perguntinhas aqui. Com cerca de 3,5 metros de comprimento, o que mais chama atenção nesses animais é o pescoço longo. Essa é uma das principais características do grupo de dinossauros, que inclui os gigantes pescoçudos, os saurópodes, como braquiossauros e apatossauros. Tá bom? Então, olha só. Aqui vai explicar um pouquinho sobre a origem do nome. Ó. O nome macrocolum significa pescoço longo, em referência à principal característica do animal. Já Itaqui, que faz homenagem a José Gerúndino Machado Itaqui, que foi um dos principais responsáveis pela criação do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da quarta colônia, onde os fósseis do dinossauro estão depositados. Uma informação para nós sobre a origem desse nome aqui, macrocolo. Achado. O achado ocorreu, essa atividade toda que nós estamos lendo, que usar o que aprendeu, está na página 17, tá? Achado ocorreu em 2013. Os esqueletos foram coletados no início de 2013 e passaram por um cuidadoso trabalho de preparação durante os últimos anos, com o objetivo de extraí-los da rocha em que seus restos foram preservados. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo são o paleontólogo Rodrigo Tempo Müller, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, professor Max Cardoso Langer, da Universidade de São Paulo, e o professor Sérgio Dias da Silva, da UFSM, a mesma universidade. Os fósseis da nossa espécie vão ficar futuramente depositados como capa em São Paulo do Polesine, onde poderão ser visitados tanto por pesquisadores como por quaisquer pessoas interessadas que queiram conhecê-los, tá? Ó, aqui está a fonte, tá? 21 de novembro de 2018 e depois acessa aqui em 22 de fevereiro de 2019. Então, são informações da notícia, daquela que estamos lendo agora, do descoberto agudo, o mais antigo dinossauro de pescoço longo, lá da sua página 17. Então, são informações que a notícia está trazendo para nós. Tá? A Pro fez essa atividade com vocês, porque olha só, olha, aquele aluno que precisar aí, vamos levantar um pouquinho, tá bom? Esticar as perninhas, esticar os braços, alongar aí essa perna um pouquinho, beber água, tá? E retornar esse conteúdo de português, porque ele traz muitas informações de leitura para nós, tá? Então, olha só, quem precisar, levanta, dá uma voltinha aí, alonga as pernas, tá? E volta a concentração aqui para o nosso raciocínio agora da página 18, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre tudo isso aí, sobre essa informação. Vamos continuar aí. A Pro já fez aqui com vocês, por falar muito aqui, ó, tá? Ó, dessas palavras aqui que um pouquinho difíceis para difíceis, acesso aí a Pro já fez aqui, tá? Então acompanhem com a Pro.
Em um dicionário, pesquise o significado dos vocábulos a seguir, retiradas do texto. Copie apenas o significado mais adequado, tá? Ao contexto. O que mais está relacionado ao nosso contexto aqui? Isso que quis dizer o mais adequado. Em que essas palavras foram utilizadas, tá? Periódicos, revista, triássicas, do período da Era Mesozoica. A letra C, paleontólogo. Agora consegui. Especialista no estudo dos organismos vivos dos períodos geológicos do passado, com base nos fósseis desses seres. Então, estão colocando o significado de cada palavrinha dessas aqui, ó, tá? Então, a Pro colocou aí para vocês. Façam aí com a prof. O 2. Assinale os elementos, são palavras difíceis de pronunciar, principalmente isso aqui, ó. Tá? E as contidas no texto também, né? Aqueles nomes lá um pouquinho difíceis. A2. Assinale os elementos listados a seguir que estão presentes na notícia que você leu. Então, olha só. Quando nós lemos a nossa notícia lá, o que tinha? Tinha títulos e intertítulo, porque se você olhar na página 17, logo abaixo do título não tem o subtítulo, ele já vem logo com a imagem, tá? E os intertítulos, que aquela parte lá pequenininha, o textinho curto, onde a prof foi identificando para vocês, tá? E falando, e os intertítulos também ali, onde falou todo nesse contexto, origem do nome, achado que ocorreu em 2013, tá? Isso aí, onde a prof falou do paleontólogo, tá? Então, tem que identificar aí também, combinado? Porque, na verdade, ó, aquela perguntinha nossa, que nós respondemos logo abaixo da pergunta, faz parte da LID, né? E depois os intertítulos, que nós assinalamos aqui, são origem do nome e achado ocorreu em 2013, tá bom? Então, temos o título e o intertítulo, tá? Porque ele não colocou o subtítulo. Então, quando respondemos as perguntinhas, são chamadas de lead. 3. Volte ao texto e preencha no primeiro parágrafo as caixas com as 5 perguntas básicas que a Lídia apresentou. Foi aquele primeiro momento no slide que a Pro colocou lá, tá? Aí você faça lá. 4. Qual das perguntas do lead não foi respondida no primeiro parágrafo? Qual não foi? Quando? A pergunta quando não foi respondida nesse parágrafo. Porque, ó, as perguntas que fazem parte são o que, quem, quando, onde, como e por que. Nós respondemos quem, o que, onde, como e por quê, tá? Débora colocou aí para vocês. 5. É possível identificar quando o fato noticiado ocorreu? Explique sua resposta. Sim, foi possível quando ele colocou no intertítulo lá, olha lá, achados ocorreu em 2013. Sim, é possível. O fato ocorreu no início de 2013, conforme o texto do intertítulo. Achados ocorreu em 2013. Já coloquei aí também para vocês estarem fazendo, tá? O 6. Assinale apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Aqui entramos um pouquinho no nosso contexto de sílaba tônica, tá? Ó, ele colocou um pouquinho de ortografia aqui, ó, tá? Vamos responder então. Assinale as palavras paroxítonas acentuadas, mas ele pegou palavras do texto, tá? Do contexto lá do nosso texto. Espécie, a Pro colocou, ó, tá? Ó, oxítona, paroxítona. Município, ó, oxítona, paroxítona. Ocorrência, ó, paroxítona, porque eu corto aqui, ó, separa aqui nos 2 R's. Referência, urém,
tá? Colônia, o lo, início, o ni, tá? Então, assinale só as paroxítonas: espécie, município, ocorrência, referência, colônia e início. Continuando também mais um pouquinho aqui, ó, de gramática. 7. Agora copie no quadro a seguir as palavras que você assinalou e separe-as em sílabas. Então, ó, nós assinalamos espécie, ó, separamos espécie. Município, município. Ocorrência, ocorrência. Referência, referência. Colônia, colônia. Início, início. Ó, paroxítona, olha, tudo terminado em ditongo, todas elas, tá? Deu para a gente observar bem aqui. Continuando, então. 8. Copie agora as palavras que não foram assinaladas e explique por que elas não foram acentuadas. Então, olha só. Assinaladas, porque elas não foram, porque elas são acentuadas. Vamos voltar aqui. Copie agora as palavras que não foram assinaladas e explique por que elas são acentuadas. Agora sim. Olha só. Periódico, britânico, triássica, característica, paleontológica e últimos. Elas não foram, ó, assinaladas porque todas elas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas, é a regra. Deixa eu separar aqui e mostrar para vocês. Então, ó, periódico, ó, seria oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Ó, oxítona, paroxítona, proparoxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona, tá? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, todas elas não foram assinaladas porque essas palavras são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Isso é uma regra, né? Quando a Pro explicou sobre essas palavras, né? Acentuação lá, a classificação das palavras acentuadas, a Pro falou sobre isso, né? Sobre as proparoxítonas, que todas são acentuadas. Para fazer mais, tarefa da página 20. Leia o seguinte trecho da notícia. Já Itaqui faz homenagem a José Gerundino Machado Itaqui, que foi um dos principais responsáveis, ó, tá em destaque aqui essa palavra, hein? Pela criação do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia. Daí tem a fonte aqui que a Pro até falou para vocês, que essa foi 21, ó, de novembro de 2008, e essa teve acesso em 22 de fevereiro de 2019. Separe as sílabas da palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Responsáveis. No texto, e classifique quanto à posição da sílaba tônica. Então, você vai separar as sílabas da palavra responsáveis e vai classificar ela. Paroxítona, oxítona ou ela proparoxítona, tá bom? E coloca aí. O 10. Por que essa palavra é acentuada? Continuação da tarefa da página 20. Por que ela é acentuada? Por que a palavra responsáveis é acentuada? 11. Passa essa palavra para o singular. Separe em sílabas e classifique quanto à sílaba tônica. Agora, você vai colocar ela no singular. 2. Essa palavra é acentuada quando está no singular? Por quê? Essa palavra é acentuada quando está no singular. E por quê? Tá? Faça, então, aí. A 13. Reescreva as frases a seguir, fazendo as flexões, as mudanças indicadas entre parênteses. Olha só, letra A. Pesquisadores brasileiros. Você vai passar para o feminino. Eu vou dar uma dica aqui nessa daqui. Vou fazer essa aqui como modelo, tá? Então, se pesquisadores brasileiros, você tem que passar para o feminino, vai ficar como? Pesquisadoras brasileiras, tá bom? Só pediu para o feminino, não pediu para deixar também no singular. Então, passar para o feminino vai continuar no plural.
Letra B, esqueletos completos. Passe para o singular. Agora aqui já pediu para você passar para o singular. C, pescoço longo. Passe para o plural. Tá? Mais um desafio, mais uma tarefa aí. Tarefa da página 21. Leia outro trecho da notícia. Descoberto em agudo e o mais antigo dinossauro de pescoço longo. Os fósseis da nova espécie ficarão depositados na capa em São Paulo, João do Polesine, onde poderão ser visitados tanto por pesquisadores como por quaisquer pessoas interessadas que queiram conhecê-los. Então, olha só, lemos um trecho da notícia do descoberto em agudo, mais antigo dinossauro de pescoço longo. Após ler o trecho da notícia, retire dele, olha aqui, letra A, uma palavra paroxítona não acentuada. Letra B, uma palavra paroxítona no singular terminada em ditongo. Preste atenção aqui. Letra C, uma palavra paroxítona acentuada no singular e no plural. Letra D, tudo isso aqui tem aqui, ó. Um adjetivo masculino no plural. Letra E, um adjetivo feminino no plural. Então, você vai retirar tudo isso que está pedindo desse trecho aí, tá bom? Vai retirar a palavra paroxítona não acentuada, depois uma paroxítona no singular terminada em ditongo, depois uma paroxítona acentuada no singular e no plural, depois um adjetivo masculino no plural e depois um adjetivo feminino no plural. E vai colocar aí, tá? Esse é um desafio, mais um desafio, e é a tarefa da página 21. Tá? Preste atenção aí. Aqui, nesta unidade, estudamos a notícia, gênero jornalístico, midiático, que nos mantém informados sobre fatos atuais. Você revisou a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, deu início ao estudo das regras de acentuação das paroxítonas. Além disso, também aprendeu as flexões do gênero e de número, do adjetivo. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses conteúdos. Gênero de notícia, classificação das palavras quando a posição da sílaba tônica, acentuação das palavras paroxítona 1, adjetivo, gênero e número. Acentuação das palavras paroxítona 1, porque mais adiante, nas próximas unidades, nós vamos estudar a acentuação das paroxítonas 2. Tá bom? Então, você vai assinalar aí que essa é a nossa linha de chegada que vocês sempre fazem, né? Vocês sempre realizam essa linha de chegada no final de cada unidade, né? Então, você vai fazer aí também essa linha de chegada. Então, olha só. Essa foi a nossa aula de português, tá? Estudamos mais uma vez, falamos sobre o gênero textual de notícia, falamos do telejornal, que está bem explicadinha a sua atividade que você deverá fazer lá na sua a Pro explicou aqui na videoaula, está lá no seu plano de estudo, tá? Que a Pro vai enviar para você todos os detalhes lá para você seguir por aquele que está no plano de estudo passo a passo, tá bom? Então, qualquer dúvida ao responder essas atividades de tarefa, tá? Ou qualquer dúvida sobre o contexto estudado também na videoaula, vocês podem entrar em contato com a prof, tá bom? Olha aqui, beijos e saudades. A Pro está com muitas saudades de vocês, tá bom? Ó, os estudos continuam, a rotina é a mesma e os estudos não podem parar, tá? Então, beijos, beijos. Tchau, tchau.